Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Rotary na TV. E no programa de hoje, nós iremos abrir as portas para uma das entidades que contam com o apoio do Rotary Clube de Santos. É uma entidade que quase todos nós já ouvimos falar, a Casa da Esperança de Santos. E para falar sobre todos os serviços prestados por essa entidade, nós estamos recebendo de braços abertos o vice-presidente desta entidade, que é o Dr. Lamartine Lélio Busnardo. Boa noite, doutor. Boa noite, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, divulgando a Casa da Esperança, né? Falando também em nome do presidente, nosso presidente Roberto Luiz Barroso, que se encontra em viagem, ausente. Então, com muito prazer e muita honra, nós estamos aqui para falar sobre a Casa da Esperança, os seus objetivos, aquilo que ela representa em termos de saúde aqui na Baixada, na área de reabilitação e reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência física e intelectual. A Casa da Esperança, ela existe há 57 anos. Exatamente, 57 anos. Vamos falar sobre a fundação da Casa da Esperança. A Casa da Esperança graçava aqui na Baixada Santista uma doença, na época, né, muito grave, a paralisia infantil. E o médico, Dr. Samuel Augusto Leão de Moura, sócio do Rotary Clube de Santos, levantou essa bandeira, né, fazia tratamento das crianças afetadas com um grupo de outros médicos, inclusive o Dr. Raffers, e aqui na Beneficência Portuguesa. Mas o número de pessoas afetadas era de tal ordem que eles resolveram fundar um hospital. Na verdade, a Casa da Esperança, no seu início, nos primórdios lá da Casa da Esperança, era um hospital. As cirurgias, nós tínhamos lá um centro cirúrgico, as pessoas eram operadas lá na Casa da Esperança. Nossa, que interessante. Posteriormente, com a melhoria do serviço público, das clínicas, policlínicas, dos hospitais, né? O atendimento médico pela área pública, ficou mais fácil fazer essas cirurgias nos hospitais maiores, mais bem organizados. Então a Casa da Esperança deixou de ser um hospital e se transformou num grande ambulatório. Um ambulatório para reabilitação, inclusive nessa ocasião, incluindo os Downs, as crianças com deficiência mental. Não só física, mas transformou-se num grande ambulatório, incluiu o tratamento de crianças com deficiência também mental. E me diz uma coisa, a sede sempre foi na Ponta da Praia? Sempre. A sede nunca mudou, sempre foi lá. Até quando era um hospital? Até quando era um hospital, sempre foi lá na Imperatriz Leopoldina, número 15. Um projeto do saudoso Aníbal Martins Clemente, né, o arquiteto, ali da Prodesan, aquele prédio e tal, era sócio do Rotary Clube de Santos. O doutor Leão levantou essa bandeira no clube, no Rotary Clube de Santos, e o Rotary Clube de Santos aceitou esse desafio. E os companheiros, então, colaboraram para a construção do prédio, né? Era um terreno que foi cedido pela LBA. LBA hoje não existe mais, né? E foi desativada no governo do presidente Collor. Eu não sei. Do presidente Collor. E era um terreno que passou então para a Casa da Esperança por uma sessão de 99 anos. E ali então foi construído, com esse projeto do Dr. Aníbal, um hospital, que funcionou durante um certo tempo como hospital e posteriormente, como eu disse, se transformou num grande ambulatório. Foi a oportunidade grande dos companheiros do Rotary Clube de Santos servirem, né? O Rotary, o importante, o fundamento é servir, né? Então, os companheiros tiveram, durante a construção, a possibilidade de trabalhar mesmo na obra, como o caso do arquiteto e de alguns engenheiros que também por lá passaram, e também de arrecadar fundos. É uma experiência muito interessante da gente contar, que o companheiro naquela época, que a praia não tinha essa facilidade de vender refrigerante, caipirinha, etc. Os ambulantes, para lá e para cá. Ele fazia refresco na casa dele, limonada, laranjada e tal, e ele vendia lá na praia para conseguir fundos para a construção da Casa da Esperança. Nossa. Não, mas a Casa da Esperança, se a gente parar e pensar, sempre foi um trabalho de formiguinha.
Sim. Vocês trabalham com o marketing, que também é intenso de vocês. Eu acho muito legal as campanhas que vocês fazem. E a gente vai falar sobre as campanhas. Só que eu quero continuar falando sobre a parte quando transformou um hospital, virou um ambulatório. Um grande ambulatório. Um grande ambulatório que hoje atende a quantas crianças? Crianças, nós temos capacidade, nós estamos atendendo neste mês 290 crianças. 290. Mas nós estamos capacitados para atender 300 crianças. Quando eu digo capacitado é porque nós temos estrutura física e temos um corpo de terapeutas qualificados para atender 300 crianças. Nós atendemos Santos, São Vicente, Praia Grande, vai até Peruíbe. São 11 cidades aproximadamente que vocês atendem, né? Aproximadamente 11 cidades. A Baixada Santista e Litoral Sul também vocês atendem? Litoral Sul e Litoral Norte. Litoral Norte também? São Sebastião. Por sinal, às vezes nos causa assim, ficamos constrangidos porque vem uma criança lá de São Sebastião e evidentemente a perua que traz deixa a criança na Casa da Esperança e vai fazer outros serviços, né? Só que aquela mãe, quando termina o procedimento, ela fica aguardando, às vezes, até 6, 7 horas para voltar lá para a cidade dela. Nossa, mãe, né? Posso falar para você que hoje a Casa da Esperança tem aproximadamente 1.800 metros de área construída e nós não temos mais nenhum espaço para fazer alguma área, alguma área para um trabalho especial, novo, está faltando espaço. Se você quiser ampliar, não tem como ampliar. Talvez tenha, né? Porque é possível a gente fazer uma construção, fazer um andar superior, ou enfim. Mas nós estamos num momento crucial. Nós precisamos de espaço para novos procedimentos. Nós acreditamos, a diretoria acredita, né? Especialmente o Dr. Barroso, agora que é o presidente, que essa liderança que ela tem, quando você fala em teledoações, o teledoações, ele é muito bem-vindo para a Casa da Esperança. A Casa da Esperança tem uma dependência do teledoações muito grande, mas em contrapartida ela tem um conceito muito grande na sociedade. Conceito que ela adquiriu pela prestação dos serviços que ela presta, né? Você ainda há pouco me falava da botinha, né? E desses serviços todos, e porque ela tem uma administração, posso falar para você, altamente competente, e centavo por centavo que entra na Casa da Esperança, ele é aplicado no trabalho de reabilitação das crianças. E uma coisa, o nome Casa da Esperança, eu nunca vi um nome tão apropriado para a atividade de vocês, porque realmente é uma esperança. As mães entram lá, como você me disse, de cabeça baixa, e é a esperança de um dia melhor para o filho que faz com que elas voltem a erguer o olhar, né, levantar a cabeça. Eu achei muito bonita aquela história que você me contou, que as mães chegam lá de cabeça baixa, né, é tipo... comum. E daqui a pouco elas já estão com, acho que a esperança que paira no ar da Casa da Esperança se renova, né? E é interessante que essa esperança, né, para as mães, ela existe porque o corpo de funcionários da Casa da Esperança, as pessoas que militam na Casa da Esperança, nós temos lá um grupo significativo de voluntários, muito grande. Fora a equipe multidisciplinar, que são mais ou menos quantos profissionais? Em torno de 75 pessoas, funcionários da casa, né? Mas nós temos lá aproximadamente 60, 70 pessoas voluntárias. E esses voluntários são... Por exemplo, eu vejo às vezes lá, olha que coisa interessante, né? Tem um núcleo de promoção de mães onde são ministrados cursos para as mães. Ao lado tem uma brinquedoteca. E eu vejo senhoras lá, senhoras da sociedade e tal, que permanecem lá 1 hora, 2 horas, com uma criança que não para fazendo movimento, e ela está lá de coração, voluntariamente, prestando esse serviço. Olha que coisa emocionante, né? É verdade. Quer dizer, então, a diretoria, os elementos que administram a Casa da Esperança, a maioria deles, ou quase todos, com certeza, também tem no coração esse sentimento de que nós nunca perdemos a esperança. É verdade. Não, eu falo assim, eu mesma, eu assumo a minha culpa, eu ajudo entidades, mas eu ajudo financeiramente.
E eu acho que eu estou chegando num momento da minha vida que algo mais está me chamando. Eu tenho que ir conhecer, eu tenho que participar. Eu acho que isso falta muito também no ser humano. O ser humano acha assim, eu dou lá, tá ótimo. Mas não vai conhecer realmente o que a Casa da Esperança faz, o que um Mensageiros da Luz faz. Eu acho muito interessante também você doar e você se doar. E são poucas as pessoas no mundo que se doam. As pessoas doam, mas se doar, como é o seu caso. O senhor é pura doação. Eu não sei, mas nós recebemos essas pessoas, a casa é aberta, né? E a casa tem enorme satisfação de que as pessoas a visitam. Com algum outro interesse? Não, a gente quer mostrar para a sociedade, né? Porque esse sentimento, quando você vai à Casa da Esperança e você nota que ela está bem arrumadinha, que é isso, até sugestões são bem-vindas, né? Muitas sugestões. Eu me lembro lá do vidrinho na porta, a criança lá dentro da sala e a porta ficava fechada. E alguém passou lá e falou, talvez uma mãe, eu não me lembro bem, puxa, se tivesse um vidrinho aqui na porta, né, seria interessante porque daria para a mãe acompanhar o procedimento que está sendo feito lá. Alguém que sugeriu. Imediatamente a diretoria, né, considera essas soluções pontuais, essas soluções pontuais e coloca em prática. Então a sociedade colabora com a gente. A visita é bem-vinda porque geralmente nessas situações faz uma sugestão ou se emociona, né? Ou então quando o tele os funcionários do tele é um serviço difícil, né? Deixa eu aproveitar. Rose, um beijo, viu, Rose? Então, tem que dar um beijo para a Rose, porque a Rose ali ela é firme e forte. Nós tivemos uma caminhada juntos, né, Rose? Veja que importante, né? Estou encontrando a ela, não conhecia, e ela está me falando da sua capacidade profissional, que nós sabemos lá na casa, né? E a gente, naqueles outros caminhos que a gente, juntamente com o Ronaldo, né? Lembra disso? E que você está muito bem colocada lá na Casa da Esperança, graças a Deus, colabora com a casa, e lá no fundo você colabora imensamente com crianças deficientes que precisam desse carinho e dessa atenção. É verdade, é verdade. A gente tinha que deixar um espaço aberto porque o trabalho delas é de suma importância para vocês. Vocês trabalham fora com as doações por telemarketing. Empresas, vocês têm empresas que apadrinham as crianças? Também temos. Como é que é? Para a gente conhecer como é que a gente pode fazer as doações para a Casa da Esperança. Olha, a Casa da Esperança hoje, talvez ela tenha um gasto mensal que ultrapassa R$200 mil, R$220 mil, talvez. R$220 mil. 30% desses recursos nós conseguimos através de parcerias com os órgãos públicos, Prefeitura de Santos, Prefeitura de São Vicente, Prefeitura de Praia Grande, enfim, SUS, né, o procedimento que a criança recebe tem lá um valorzinho pequeno, mas o SUS nos remunera. A outra parte, né, desses R$220 mil, vamos colocar aí 20% mais ou menos, são serviços que nós prestamos. Nós temos lá um setor de fisioterapia de adulto, né? Então esse serviço nós recebemos através de convênios ou através de pagamento mesmo particular, mas de um modo geral, convênios. E também uma parte importante de pacientes do SUS. Além desse serviço de fisioterapia, nós temos uma oficina ortopédica. Né? Essa oficina ortopédica, a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho, no próximo bloco. A gente vai para um break rapidinho e volta já já. Não desliga, não fica mexendo no botão não, tá? Aguarda aí. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary, Rotary International. Seja bem-vindo.
Estamos de volta no nosso segundo bloco do programa, que nós estamos falando sobre a Casa da Esperança. No bloco anterior, a gente terminou falando da oficina ortopédica. Oficina ortopédica é Esta oficina, nós falávamos então de arrecadar fundos para as despesas da Casa da Esperança. Lá são produzidos aparelhos, órteses, próteses, etc., né? E há 10 anos atrás, mais ou menos, nós fizemos uma reformulação nessa oficina ortopédica e hoje ela é uma representante aqui na Baixada dessa área de ortopedia, importantíssimo. Temos lá pessoas qualificadas, né, para a execução das órteses e das próteses. Então, como eu dizia, também é onde a gente capta recursos para a gratuidade do tratamento das crianças. E temos uma lojinha ortopédica, que eu gostaria que a comunidade também colaborasse, porque quando você compra uma bengala, uma cadeira, alguma coisa, enfim, lá na Casa da Esperança, na lojinha da Casa da Esperança, você está contribuindo para a manutenção da Casa da Esperança, daquelas 290 crianças que recebem um tratamento gratuitamente. Doutor, me explica uma coisa, como é feita a triagem para recepcionar essas crianças? Porque, não sei, o senhor acredita que existe uma demanda reprimida de crianças com deficiências que precisem de tratamento e não consigam? Não acredito. As crianças são encaminhadas hoje pelas policlínicas, quer dizer, com os exames complementares, quando a mãe está grávida, algumas vezes você já fica sabendo que essa criança vai ser portadora de uma deficiência. Então, já há um encaminhamento. Antes, a Casa da Esperança recebia criança já com mais idade, até adultos, e o tratamento se tornava mais difícil. Mas hoje, o número de crianças com idade de 6 meses, logo acaba indo para a Casa da Esperança, encaminhada pelas policlínicas, enfim, pelos serviços públicos, pelos serviços que atende a mãe e o nascituro, né? Não acredito que exista uma demanda reprimida, mesmo porque, por exemplo, se você vai fazer procedimento na área de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, etc., e a casa não tem vaga, é costume admitir-se essa criança num dessas especialidades. E depois, durante o tratamento. Agora, é bem verdade que a Casa da Esperança, veja que coisa interessante, por conta vou chamar assim, da estruturação do Brasil na área de saúde, então criou-se os conselhos. Conselho Municipal de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso. Esses conselhos nos obrigam a seguir um caminho, né? Eles colaboram com a casa, com as entidades, mas eles também são órgãos fiscalizadores, cobradores. Então isso fez com que a Casa da Esperança, no ano passado, fez um trabalho importantíssimo. Escreveu as normas regulatórias. O que a casa faz? Mesmo porque quando você vai qualificar a casa, tanto em estrutura como o técnico, você tem que ter um objetivo. O que a casa faz? Né? E essa área é muito ampla. Então, a casa definiu os seus objetivos. Né? Montou os seus procedimentos. Né? Escreveu os seus procedimentos, registrou os seus procedimentos. Então, às vezes, ocorre a criança, na anamnese, na consulta preliminar, não preenche os requisitos para ser tratada na Casa da Esperança. Mas quando ela preenche os requisitos, eu não vejo que tenha demanda reprimida. Por outro lado, é bem verdade, né, que aqui em Santos, São Vicente, etc., mas nos municípios mais distantes, pode ocorrer de uma criança, né, necessitar de um tratamento e não teve ainda o encaminhamento adequado. E o senhor acredita que
a família também necessita de um apoio? Totalmente. Totalmente. A reabilitação de uma criança passa pela família. E esse é um fato importante. Nós gostaríamos que toda a família fosse organizada. Né? Porque a família organizada, ela vai continuar o processo de reabilitação lá em casa. Tanto que nós criamos lá na Casa da Esperança um ambiente que é um apartamento. Então esse apartamento tem geladeira, tem a pia, tem o vaso sanitário, etc., né? Porque a gente sabe que muitas mães, muitas famílias não têm isso organizado em casa. Então nós criamos um ambiente, é um apartamentozinho, né? E ali a criança aprende a abrir a geladeira, a lavar a mão lá na pia, enfim, todos os procedimentos necessários para uma convivência normal. Estamos com um projeto muito ambicioso de criarmos lá na Casa da Esperança. Nós temos um consultório odontológico, que foi o que me levou para a Casa da Esperança. O Dr. Leão lá, quando eu entrei no Rotary, né, olha, a casa precisa de um consultório e tal, e eu me envolvi com isso e acabei gostando, amando lá a Casa da Esperança através desse trabalho aí de criar lá um consultório odontológico. Muito bem, Doutor, nós estamos... Só uma interrupção. Vamos falando, e eu queria que as pessoas que estão nos assistindo, eles pudessem ter a noção do que é a Casa da Esperança com as fotos que a gente vai passando. Enquanto as fotos vão passando, o senhor vai continuar falando e eles vão ver o que é a Casa da Esperança. Vamos lá? Perfeito. Eu falava desse projeto... A sua sede aí, a sua sede. Essa é a sede, gente. Aí fica a Casa da Esperança. Imperatriz Leopoldina, número 15. Isso. E as pessoas sempre são muito bem-vindas para visitar a Casa da Esperança, colaborar com a Casa da Esperança. Com certeza. Principalmente, tem que colaborar, ir conhecer e colaborar, que a Casa da Esperança vive de colaborações. A gente não pode deixar... Também, mas é essencial. É que a colaboração, né, de um modo geral, a gente pensa que ela seja financeira. Mas colaboração, nós temos lá colaborações, pessoas... Por exemplo, chegou um professor da Unisanta lá outro dia, o que ele foi levar? Ele levou uma caminhonete cheia de lacres de cerveja, né, que a gente vende e compra cadeiras de rodas. A gente vende. Ele levou, mas o mundo... Então, a colaboração financeira é bem-vinda, evidentemente, né, hoje tudo, mas também a colaboração de coração, de estímulo, né, de levar sugestões, enfim. Pode falar do seu projeto, vamos lá, vamos concluir o seu projeto. Que o projeto é que nós estamos montando lá um escovódromo. Escovódromo? Escovódromo. Eu vou explicar. A criança que faz o procedimento na parte da manhã, quando termina o procedimento, ela se alimenta na Casa da Esperança. Nós temos um restaurante que fornece alimentação. Só que como ele tem deficiência... Olha, o apartamento que o senhor citou é esse? Esse é o apartamento. Ai, que legal. Esse é o apartamento. Então, como ele tem deficiência, ele tem dificuldade de escovar o dente. E escovar o dente tem uma importância significativa. Você vai falar, só para não dar cárie? Também não dá cárie. Mas também faz prevenção de doença cardíaca, de endocardite, reumática. Então, a saúde geral da pessoa passa pela boca, por uma escovação adequada. E ele não tem condições de escovar. Então nós estamos criando lá um escovódromo. Gostei do nome, escovódromo. Escovódromo. É realmente um escovódromo, bem sofisticado, tem o apoio de empresas, né, do ramo aí de escovas, etc. E se Deus quiser, vai ter lá, nós temos entre o odontólogo, entre o cirurgião dentista e o paciente, tem uma profissão intermediária de higiene, higienista, que nós chamamos. Que ela vai escovar o dente do menino lá que não consegue ou não tem habilidade para escovar. Nossa, mãe, interessantíssimo. E a sua agenda? A gente está com uma agenda extensa aqui. Vamos ler a nossa agenda, não vamos perder a oportunidade de propagar. Então, essa nossa agenda aqui é referente ao mês de outubro, né? E eu conto aqui com a colaboração da nossa assessora de imprensa ali, a Cristina,
que me coloca aqui, ó, lá na mão. Então, olha, de 13 a 16, oficina Mãos na Massa. Ah, nós temos lá uma panificadora. Opa! Nós servimos café, nós vendemos pão de queijo e as mães fabricam o pão, aprendem. Nós temos uma parceria. Nossa, que interessante. Nós temos uma parceria. Esse projeto foi financiado pela Petrobras. Hoje ele é independente, com a assessoria, a colaboração do curso de gastronomia da Unisantos, as chefes que ensinam as mães a fazer pão. E olha que interessante, elas fazem pão e nós vendemos. E uma parte desses recursos que nós ganhamos, digamos, nós vendemos e fizemos R$100. R$50 é da mãe. Porque essa mãe que tem uma criança deficiente, não dá para ela ter um emprego normal, entrar às 8, sair ao meio-dia, etc., né? Então, a gente, através desses recursos, fornecemos esses recursos financeiros para ela ter uma melhor qualidade de vida. E elas ficam contentes quando elas recebem o dinheirinho lá. Mas deixa eu falar da agenda. 17 de outubro, festa do Dia da Criança. É uma festa maravilhosa. Geralmente nessa festa também vão os irmãozinhos, né, sadios, tal, porque surge um problema. Quando você tem uma criança com deficiência, o irmãozinho que não tem a deficiência sente bastante. Porque, evidentemente, o pai e a mãe dão uma atenção, né, correndo para a mãe. De 20 a 22, Semana da Nutrição. Aí, então, envolve o setor de nutrição, núcleo das mães, serviço social e pedagogia. 24 de outubro, simpósio, atuação da reabilitação na educação infantil. Veja que coisa importante. A Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Santos, né, nos solicitou um curso para que supervisores e professores da rede municipal, porque eles precisam receber crianças com deficiência, né, é uma lei, né? Então, eles vão lá fazer durante um dia, os nossos terapeutas, durante o dia todo, fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, enfim, dando orientação para que os supervisores e professores façam o curso. Semana de Prevenção da Saúde Bucal, mas eu quero falar aqui que no dia 30 de outubro tem a Pizza da Esperança. E eu convido onde vai ser a Pizza da Esperança? No Salão de Eventos da Casa da Esperança. Tá. Rua Imperatriz Leopoldina, número 15. 30 de outubro. Convites à venda lá na própria Casa da Esperança. Gente, eu tenho papo para mais de 2h30 com o doutor e eu deixo aberto aqui para a gente continuar, que a gente não falou quase nada. Convido a todos a participarem no dia 30 dessa pizza e nós vamos ter um novo bloco, 2 blocos, 3 blocos com a Casa Esperança. A porta aberta, a gente tem que terminar, tem muita coisa para falar, viu, gente? Eu tenho que cortar porque estourou meu tempo, gente. Um beijo, fiquem com Deus, até a semana que vem. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre com muita, às vezes eu até me exagero, né? Mas é sempre com muita emoção e muita alegria, né? Mas nós podemos falar sobre os trabalhos técnicos da Casa da Esperança, sobre os técnicos, vamos, né? Sim, com certeza. E fazer uma observação. Eu falei da Rose lá no telemarketing, mas todos os funcionários, eles executam com muita presteza e com muito desprendimento a arrecadação de fundos para a Casa da Esperança. Muito obrigado ao programa, muito obrigado. Você é muito simpática, muito obrigada, né? E eu gostei muito do programa e com certeza são essas conversas com a comunidade que coloca a Casa da Esperança em destaque. Muito obrigado, um abraço. Beijo, gente, até semana que vem.